Quem é a função f de x, y? Quem é? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. A segunda equação, x2, tá? x2 mais 2y2 menos 5 igual a 0, ela equivale à equação, por exemplo, g de xy igual a 0, onde quem é g de xy? Quem é g de xy? X ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 5. Tá certo? A última, raiz cúbica de U2 mais raiz cúbica de V2 igual a 1. Né? Ela pode ser escrita como a equação que H de UV igual a 0, onde o quê? Onde quem é H de UV? Quem é? É raiz cúbica de quê? De U ao quadrado mais raiz cúbica de V ao quadrado menos 1. Entendido? De modo que a forma geral de uma equação em duas variáveis, a forma geral de uma equação em duas variáveis é essa daqui. Toda equação em duas variáveis reais, ela tem a forma, qual é a forma? F de xy igual a quê? Igual a 0. Onde f é uma função de duas variáveis reais. Toda equação, isso é o formato geral. Qual é o formato geral de uma equação em uma variável? Qual é? F de x igual a 0, onde f é uma função de uma variável real. Mas vamos nos deter aqui a equação, tá? Isso aqui é a forma geral de uma equação em duas variáveis reais. Então, daqui, isso aqui é a forma geral de quê? De uma equação, tá certo? De qualquer equação, de uma não. Forma de, quando eu digo uma, quer dizer, equação, é qualquer equação em que? Em duas variáveis reais, tá certo? Forma geral tá? De qualquer equação em duas variáveis reais. Pronto. Então, isso aí é a forma geral de qualquer equação em duas variáveis. Qualquer equação em duas variáveis reais pode ser colocada dessa forma. Tá bom? Então, veja bem, aí isso me permite a seguinte definição. Vou começar hoje, o assunto hoje é derivação implícita. Tá? Dada uma função f, dada uma função f, e quando eu escrevo assim, é uma função de uma variável real, tá? Dada uma função f, função do cálculo de uma variável real e de valor real, dizemos, vou colocar assim, sejam f uma função, tá? E uma equação em duas variáveis reais. Eu vou botar E de xy igual a 0. E, que é de equação. Eu vou denotar a minha função de duas variáveis por E. Tá? Uma equação qualquer. Nós dizemos, preste atenção à definição. Nós dizemos que f é definida ou está definida, está definida
definida implicitamente, guarda essa palavra, implicitamente, pela equação E de xy igual a zero, pela equação E de xy igual a zero, quando uma das coisas acontece. E de x, f de x é igual a zero para todo x no domínio da função f, ou isso aqui, ó, E de f de x, x é igual a zero para todo x no domínio da função f. Vocês entenderam? A função é função de uma variável real. Dado x real, f de x é real. Então, x, f de x é sempre um par ordenado. Pode ser ou não solução da equação, tá? Então, quando isso aqui acontece ou isso acontece, você diz que a função f está definida implicitamente pela equação. Exemplo. Considere esse exemplo aqui, tá? A função f de x igual a raiz cúbica de quê? De 1 menos x2, essa função aqui, ela está definida que implicitamente pela equação que eu vou colocar aqui, que é a seguinte equação, ó, x3 mais x2 mais y3 igual a 1. Será que está? Para estar definido implicitamente por esta equação, o par xf de x ou o par f de x tem que satisfazer a equação, qualquer que seja x no domínio da f. Então vamos ver se satisfaz. Vou botar uma vírgula aqui, pois, vamos lá, vamos calcular quanto é x ao quadrado mais f de x à terceira. Se isso der 1, a função está definida implicitamente pela equação. Será que dá? Vamos lá. Isso aqui fica x ao quadrado mais o quê? Quem é f de x? Raiz cúbica, 1 menos x2, a terceira. Quanto é que dá isso? Dá x2 mais... Quem é o cubo da raiz cúbica de um número? Menos x2. E quanto é que dá isso? Dá 1. Isso dá 1, qualquer que seja o x aonde? No domínio da função. Qualquer que seja o x no domínio da função f, isso dá 1. Ou seja, para todo x no domínio da função, o par x f de x é solução da equação. Tá certo? Só uma coisa aqui para ficar bem claro, se eu colocar aqui, já devia ter feito, acabei pulando. Tá? Ó, só para você entender. Dada uma equação E de xy igual a zero, você pega uma equação E de xy igual a zero, qualquer equação, o seu conjunto solução, tá? É o conjunto
é o conjunto S dado por... Quem é o conjunto S? Bom, bem claro. É o conjunto formado por cada AB pertencente a R2, tal que o quê? Tal que é de AB é quanto? É 0. É o conjunto de todas as soluções da equação. Tá certo? Então, por exemplo, ó, seja S o conjunto solução da equação, conjunto solução de, você já sabe, ó, x2 menos 2y2 x2 menos y2 igual a 1. Olha isso aqui, ó. Tá? Seja esse o conjunto de solução de 2. Me diga uma coisa, me responda. O par ordenado 1, 0 pertence a S? Pertence? Pergunta. Pertence? Qual é a resposta? Sim. Por quê? Porque quando eu pegar 1 ao quadrado menos 2 vezes 0 ao quadrado, dá quanto? Dá 1. Satisfaz a equação. Agora me diga uma coisa. O par ordenado 3, 2 pertence a S? É solução de S, 3, 2? É? Quanto é que dá 3 ao quadrado? 9. 2 vezes 4? 8. Dá 1. Pertence a S. Sim, é solução. Me dê um que não pertence. Tá? Me pertence. Menos 2, 2. Pertence ao conjunto de solução da equação? Hã? Vai dar o quê? Quanto é que dá? Menos 2 ao quadrado? 4. Aí, 2 vezes 4. 8. 4 menos 8. Não é 1. Então, aqui é o quê? Não. É só substituir. Tá certo? Não. E o interessante é, tem áreas de estudo, tá bom? Que consiste em você achar o conjunto solução de uma equação em duas variáveis, tá? Em duas variáveis. E mais do que isso, marcar o conjunto, porque o conjunto solução de uma equação em duas variáveis, necessariamente, ele está contido aonde? No R2. E dado uma equação, um interesse é você marcar, plotar no R2 os pontos do R2 que fazem parte do conjunto de solução. Por exemplo, a equação mais simples que tem em duas variáveis, uma equação bem simples. Mais simples não, uma bem simples. Você já viu a equação em duas variáveis? Essa equação aqui, ó. Y igual a 2x menos 3. Isso é uma equação em duas variáveis, não é? Não? Tá certo? É equação em duas variáveis. Y igual a 2x menos 3. Como é essa equação lá no plano cartesiano? Como é que eu marco o conjunto solução no plano cartesiano? O conjunto solução dessa equação é uma reta. Porque é o gráfico da função afim associada. Isso tanto descreve uma equação, como descreve uma função afim, onde a variável y é dada em termos da variável x. Qual é o gráfico desta função? Melhor dizendo, qual é o conjunto aqui que representa o conjunto de solução dessa equação? Uma reta. Que reta? A reta que passa pelo ponto quê? 0 menos 3. Menos 3. Passa por aqui. Cujo coeficiente angular é quanto? 2. Quando o x é 2, quanto é que vale isso aqui, hein?
Quanto é que vale? 1. Então, essa reta aqui essa reta é o quê? É o conjunto solução da equação. O conjunto solução dessa equação é essa reta. Qual é o conjunto solução? Tá? Qual é o conjunto solução? Tá aqui, ó. Então não esqueçam essa definição. Dada uma equação, fazer uma função e uma equação, você diz que a função está definida implicitamente pela equação quando isso aqui é 0, quando isso aqui é 0. Para todo x no nome de f. Então, ó, tá? Essa equação aqui, ó, x2 mais y2 igual a 25. Como é o conjunto solução dessa equação no plano cartesiano? Conjunto solução dessa equação, como é que eu represento o plano cartesiano? Quem é ele? Isso aqui é o conjunto dos pontos cuja distância à origem é igual a quanto? 5. Porque x2 mais y2 é o quadrado da distância do par ordenado xy lá, origem. E quem são os pontos que estão distantes da origem igual a 5? Os pontos da circunferência de raio 5 centrados na origem. É esse ponto aqui, ó. Esse é o conjunto, tá? É o conjunto, tá aqui x, tá aqui y, aqui raio 5, 5. Aí você tem uma circunferência aqui. Essa é a representação gráfica do conjunto solução desta equação. É o conjunto formado por todos os pontos que estão aqui dentro. Tá? Aquela só a título de informação. O quê? Menos 5, cara. Menos 5. Botei menos 1. É porque eu ainda estou pensando no círculo trigonométrico. Tá? Menos 5. E aqui. Obrigado. Olha, essa daqui, ó. Essa equação aqui. Raiz cúbica de U2 mais raiz cúbica de V2 igual a 1. Sabe quem é esse conjunto? Esse conjunto é esse aqui, ó. Aí esse agora não tem como explicar para vocês por quê, mas eu vou explicar mais na frente. Você marca um aqui, ó. 1. Menos, aqui é menos 1 mesmo, tá? O conjunto de solução dessa equação é isso aqui, ó. Um negócio desse tipo. Vocês vão aprender lá na frente por que é isso. O conjunto de solução de uma equação em duas variáveis, plotado no gráfico, pode ser uma coisa bem estranha. Tenho exemplos aí nas notas que eu passei para vocês, que é essa equação aqui, ó. Ó, vou botar aqui. Ah, isso aqui não é... Isso aqui não... Eu não plotei, tá? Eu peguei essa equação aqui, ó. Y, peguei esse exemplo na internet. Y vezes o cosseno de Y mais x2 igual a x3. Isso aqui é uma equação. Qual é a pergunta que está sendo feita aí? Qual é o conjunto formado por cada par ordenado xy
sabe que o produto de y pelo cosseno de y mais x2 é igual a x3. E quando se plota o conjunto solução desta equação, quando você o plota, a curva ela tem essa aparência aí que está aí nas notas. Ela é um negócio assim, ó. Ela é um negócio assim. E que continua. Vou tentar reproduzir aqui. Ela faz isso. Aí tangencia aqui. Aí sai. Aí faz isso aqui. Aí depois faz um negócio doido assim, vai embora. Isso assim. Tá? Mas claro, isso foi conseguido antes de ter acesso ao computador. Alguém já conseguiu plotar isso. Mas se você bota no computador, num programa, ele plota um negócio desse tipo. Tá? Se vocês olharem nas notas, por exemplo, essa equação aqui, ó, é x2. Não estou dizendo que é simples não, viu? Nem sempre é simples plotar o conjunto de solução de uma equação.